Olá, minha gente! É uma alegria a gente se encontrar com cada um. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos Ricardo Sá e Eliana Sá, somos missionários. Há mais de 36 anos temos a graça de trabalhar especialmente com casais, suas famílias e seus filhos. E ao longo desses 36 anos, nós tivemos a oportunidade, especialmente a partir de 2009, quando nós escrevemos uma experiência que havíamos vivido. A gente vivenciou essa experiência e a gente percebeu, puxa vida, tantos casais que nos procuram, que têm dificuldade de viver essa realidade, por que não fazer o livro? A partir desse livro, quando o Casal Reza, começou um apostolado maravilhoso com casais e famílias. E ao longo de 2009, desses 10 anos de caminhada, foram centenas de casais, famílias, testemunhos que chegam até nós e nos motivam a continuar nessa missão que é tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão importante para o mundo atual, porque o futuro da humanidade, como diz São João Paulo II, continua dizendo na eternidade, passa pela família. E esses testemunhos nos motivam cada vez mais a dizer que tem jeito para você, tem jeito para o seu casamento e tem solução para a sua família. Por isso que a gente está aqui. Muito bacana, Eliana, lembrar do livro Quando o Casal Reza, porque ele surgiu a partir de um grande desafio que a gente viveu e a gente vai poder contar um pouquinho mais para você sobre isso numa outra oportunidade. Este nosso encontro, ele tem o objetivo de responder uma pergunta para nós muito importante, e a gente observa que ela está presente na vida de muitos casais e de todas as famílias de um modo geral. A pergunta é, por que a gente não conversa? Ricardo, por que a gente não conversa? Pois é, eu penso, Lilica, que a gente tem que levar em conta, em primeiro lugar, alguns aspectos. Eu vou mencionar agora 3 aspectos bem importantes. O primeiro, nós ainda não estamos habituados a uma experiência de diálogo. Quando eu falo que não estamos habituados, eu estou me lembrando que a palavra habituado é importante, não é? O habituado, a gente pensa no hábito, a gente pensa numa vestimenta. A gente não está acostumado a uma experiência de diálogo pelo valor do diálogo. No sentido assim, da gente se desfocar da problemática e buscar uma solução, que é o que a gente tanto deseja. Então a primeira coisa é que nós não estamos habituados, a gente não se exercita nessa experiência de diálogo pelo valor do diálogo, pelo valor do conhecimento, pelo valor daquilo que a gente é e que é também o valor que a pessoa tem com quem a gente está dialogando. Segundo lugar, nós queremos que as pessoas mudem. E aí tem uma coisa muito séria, nós perdemos completamente o interesse pela pessoa como ela é. Nós acabamos por identificar que nós vivemos cheios de problemas. A gente pode juntar esse primeiro aspecto com o segundo. Nós focamos, então, na mudança da pessoa. Nós queremos que a pessoa mude. Nós queremos que ela entre no processo de mudança de acordo muito com o meu interesse. Quer dizer, é um baita de um egoísmo disfarçado, porque a gente quer dialogar... Disfarçado de interesse, Disfarçado, exatamente, de interesse. A gente quer que, de alguma forma, aquela pessoa me satisfaça, que ela deixe de ser um problema. Em terceiro lugar, e eu penso que é uma das mais importantes, é que nós temos medo de fazer uma verdadeira experiência de amor, que é conhecimento. Na verdade, a gente pouco tem dialogado porque a gente não quer se entregar. A gente tem medo. A gente tem medo de se expor também. De se entregar. Põe as mãos assim, ó. Assim, não assim, pretinha. Assim, ó. Ah, sim. A gente tem medo de se entregar aqui nas mãos de alguém, não é? E a gente só faz uma experiência de amor quando a gente se entrega. É ou não é verdade? Então a gente tem medo dessa experiência, então a gente não conversa. Então vamos por parte, não é? Vamos devagar. E no fundo nós queremos fazer, todos nós queremos fazer 2 experiências bem importantes. Em primeiro lugar, é uma experiência de acolhimento. A gente quer ser acolhido, não é? A gente quer viver esta experiência de... Eliana colocou as mãos assim, né? E eu fiz assim. A gente gosta muito de dar as mãos assim, ó. A gente quer ser acolhido. A gente quer caber nas mãos de alguém. E mesmo que a gente resista em se expressar assim,
a gente quer ser acolhido. Porque, em primeiro lugar, Deus nos acolheu. E a gente gostaria tanto, não é, de caber dentro do coração de alguém. E depois a gente deseja fazer uma experiência de compartilhamento. Compartilhamento no sentido de a gente mandar embora a solidão. Um dos grandes dramas de todos nós, de um modo geral, é a solidão. E o compartilhamento com alguém, ela vai curando em mim esta experiência de solidão. Então vai dizendo o que para mim? Vai dizendo que eu não estou sozinho. Vai dizendo que eu pertenço a alguém. E olha, dizendo essas coisas para você já está entendendo perfeitamente o nosso conceito sobre o que é o diálogo. Isso é muito importante. Diante disso, nós temos alguns perigos que a gente precisa agora olhar bem de frente. O perigo é querer mudar a pessoa. Já falei, mas a gente gosta de repetir. Porque quando a gente deseja o bem de alguém, a gente precisa treinar em desejar o bem de alguém e ponto final. Não, mas a gente quer que ela mude. A gente quer que a pessoa mude porque a gente já tem, inclusive, traçado quais são as mudanças que essa pessoa precisa fazer na vida. Então, quando a gente parte para o diálogo querendo a mudança da outra pessoa, é muito difícil. Por quê? Porque no fundo é um egoísmo, né? A gente já diz, bom, se fulano mudar nisso, então eu vou falar para ele, você precisa mudar nisso. Mas no fundo eu estou pensando em mim própria, né? Porque o que aquela mudança vai beneficiar o meu dia a dia. Exatamente. A gente se sente cheio de problemas. Nós nos sentimos cheios de desafios, nós nos sentimos cheios de obstáculos que a gente tem que transpor. Então, alguém precisa mudar para que isso melhore, não é? Depois, o outro perigo é, eu quero que alguém me ouça a qualquer preço. E esse é um grande perigo. É verdade que as pessoas precisam mudar? Sim, é claro. É verdade que a gente quer que as pessoas sejam ouvidas e a gente quer ter essa experiência de ser ouvido. O problema é quando a gente esquece que estas realidades, essas pedras preciosas, elas estão todas dentro de um novo conceito de diálogo que a gente está quase contando para você qual é. Precisamos também levar em conta os frutos do diálogo. São muitos. Nós vamos falar em 3 frutos do diálogo. O primeiro é a sobriedade. Sobriedade em que sentido, Ricardo e Eliana? A gente pode pensar que o contrário de uma pessoa sóbria é uma pessoa bêbada. O que acontece com uma pessoa bêbada? Ela não vê a realidade como ela é. No verdadeiro diálogo, a gente tem vida mais sóbria, mas mais do que isso, a gente tem sobriedade no pensar. A gente tem sobriedade no sentir, que é uma coisa tão importante, especialmente quando a gente chega no nível de diálogo, que é aquele nível quando a gente começa a expressar aquilo que a gente sente. Meu Deus do céu, que coisa mais espetacular quando alguém começa a dizer o que sente. Quer dizer, eu não vou dizer somente que eu estou com dor de barriga. Eu não vou dizer somente que eu estou com dor de cabeça. Eu vou dizer que eu estou angustiado, que eu estou apreensivo e que eu estou com medo gigantesco. Então, o verdadeiro diálogo, ele vai me manter sóbrio justamente por causa desse segundo fruto, que é a verdade. Quando a gente dialoga e treina nesse tipo de diálogo, a gente vai conviver melhor com algo que a gente deseja tanto. Liana, é ou não é verdade que a gente vive num mundo assim, cada vez mais fake, no sentido de que as pessoas, eu e você, se veem, de repente, envolvidas num desejo gigante de parecer para o outro aquilo que a gente não é. Entretanto, lá no fundo de nós mesmos, o que a gente tem é um desejo imenso de verdade. E depois a experiência do amor. O amor que comporta uma liberdade gigantesca, não é? Esta liberdade de a gente ser quem a gente é e de a gente caminhar segundo as nossas próprias forças. Uma experiência de amor que é bem parecido com o amor de Deus por nós. Porque nesse diálogo de amor que Deus tem com cada um de nós, desde que a Eliana, eu e você, a gente escutou falar de Deus na nossa vida, é uma experiência que nos coloca no lugar de absoluta liberdade. Não é? Deus nos ama e ponto final. A coisa mais importante que nós precisamos entender a respeito do modo como Deus dialoga com cada um de nós
é a seguinte: Deus não tem expectativas sobre você. E Deus não fica assim chateado. Puxa vida, Ricardo não vai para frente. Não, assim não é o amor de Deus. Segunda coisa, a única coisa que Deus espera de fato é que nós aceitemos o quanto que Ele nos ama. A nossa experiência a respeito do diálogo foi por aí, não é? Eu acho que a gente já pode contar o que a gente descobriu. Eu me recordo de uma época em que nós conversávamos muito, né? A gente vai partilhar a nossa experiência porque a partir da nossa experiência partilhada, vivenciada, a gente tem conseguido ajudar muitos casais. São dicas simples, mas são dicas bem assim, fundamentais. Me recordo que numa época nós tínhamos aquele problema, né? Um problema que sugava as nossas energias. Então aquele sobre o qual a gente não parava de falar. Não parava de falar. Lembro. Lembra? Pois é, e a gente falava desse problema quando acordava, a gente falava antes de dormir. Na mesa, quando o Eduardo Neto já tinha terminado o almoço e se retirava, a gente voltava nesse assunto. Quando a gente estava fazendo alguma coisa, a gente... E aquilo, hein? Pá, 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 pá. Até o momento que a gente percebeu que a nossa vida estava girando em torno daquele assunto. Daí a gente disse, não, vamos fazer o seguinte, tem solução? Não, não tinha, porque era um problema que era externo ao nosso relacionamento, mas que afetava a nossa vida. E a gente fez um acordo de não falar mais daquele assunto. Por que eu começo falando dessa experiência, Ricardo? Pelo seguinte: qual o risco que muitos casais vivem? É o risco de apenas conversar quando tem um problema para solucionar. E se conversa sobre o problema. É só sobre o problema. E se aquele problema aparentemente não tem solução, a vida vai ficando sem solução também. E tudo ao redor vai sendo influenciado por aquele assunto tão pesado. Porque a gente acaba identificando que a nossa vida, a nossa experiência é aquele problema. É aquele problema. E a gente restringe a nossa vida, a nossa experiência conjugal, diálogo, amor, carinho, verdade, sobriedade, né? E a gente precisou de sobriedade para determinar assim, não tem solução. Não vamos mais tocar nesse assunto. Vamos seguir em frente. Vamos ver como a gente pode seguir em frente sem que essa situação nos faça tão mal e nos paralise em nossa vida, nossas atividades, a educação do nosso filho. E foi assim um sentimento de liberdade tão grande a partir do momento que a gente deu esse passo. Quer dizer, é preciso ter sobriedade e é preciso ter coragem e começar a dialogar, como Ricardo e eu sempre fazemos isso. A nossa experiência nos leva nesse caminho. Qual é o caminho? De falar das coisas boas, de agradecer, de dizer, puxa vida, a gente não perde aquele diálogo, aquela conversa que também é pautada naquilo de bom que nos acontece, né? E a gente passou a não conversar só quando tem um problema, não. A gente conversa para estabelecer metas, né? Para falar dos nossos sonhos. Puxa vida, como é importante a experiência de um casal, né? Não importa quanto tempo de casamento. Nós vamos fazer 28 anos de casados. Nesse ano celebramos os 28 rumo aos 30, né, Rico? Mas a gente continua conversando num interesse muito grande. Quando o Ricardo vem partilhar algo, qual é o exercício que eu faço? Eu acolho. Eu quero escutar. É verdade, né? Antes que ele fale, eu vou falar, é verdade que dentro da característica feminina, a gente já quer, na maioria das vezes, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Na maioria das vezes a gente escuta, mas a cabeça tá a mil, pensando o quê? Bom, já vou dar uma solução para isso. Olha, essa é que é a grande sacada, e é bom que Eliana comece contando, porque nós começamos a perceber que todo diálogo que tem como base
aquilo que a gente deseja falar já está falido. A descoberta foi experimentar em nós, em primeiro lugar, a eficiência, a eficácia de um diálogo baseado em nossa capacidade de ouvir e de oferecer ao outro uma experiência de escuta. De acolhida, né? Eu acolho, quando o Ricardo fala, eu acolho ele aqui dentro. Mas sabe o que eu falo experiência de... Sem pensar assim, se ele está certo, se ele está errado. Muitas vezes ele falava alguma dificuldade, eu já dizia, não, mas aquela pessoa não agiu assim, tá. E ele dizia para mim, peraí, Lilica, deixa eu falar, se eu não posso partilhar contigo, com quem eu vou partilhar essa minha dificuldade? Eu só quero que você me escute. Olha, existem coisas muito práticas nessa experiência do diálogo. Não era assim? Baseado na capacidade da gente escutar e na oferta para o outro de uma experiência de escuta. Isso é simplesmente sensacional pelo fato de sermos cristãos, porque é assim que Deus nos ama. Deus nos escuta, Deus nos ouve sem entortar o nariz, sem franzir a testa e sem pensar naquilo que vai acontecer logo em seguida e precisará nos dizer. E essa experiência de diálogo tem custado muito para mim e para Eliana, justamente pelo fato de que ninguém é uma fotografia. A gente vive mudanças assim importantíssimas e essenciais que vai mudando o que a gente pensa, vai mudando o que a gente sente, vai mudando como é que a gente percebe a si mesmo, ao mundo ao nosso redor, como a gente percebe Deus, como a gente percebe as pessoas. Quer dizer, são muitas mudanças. E aquilo que tem valor, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque aquilo que tinha valor para mim há 10 anos, hoje já não tem tanto valor. E na prática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escutar esta criatura. O diálogo que escuta. Eu tenho que dizer para ela, meu bem, fala que eu estou te ouvindo. E aí eu vou deixar que ela fale. Ele não deixa. E aí, invertei o papel aqui, né? Eu vou deixar que ela fale. E fale quanto, seu Ricardo, sabe? Que ela fale até o fim. E aí eu vou exercitar, inclusive, testa, nariz, boca, olhos, e vou conceder à minha mulher, porque eu a amo, eu vou conceder à minha mulher uma experiência de que ela pode se colocar aqui nas minhas mãos. Vou oferecer para ela uma experiência de que ela pode dizer como é que ela se sente. Ela não precisa dizer que ela está simplesmente com uma de muita explicação, dor de cabeça. né, Ricardo? Ela precisa dizer que quando está sofrendo, que está sofrendo. Ela não precisa me dizer que está agitada, ela pode dizer que ela está muito feliz. E ela vai entendendo que ela tem do lado dela o marido que a escuta. E não só oferece a ela essa experiência, mas explicita, diz, fale. E aí a gente vai ouvir. Então o diálogo, nesse ponto, ele não está mais baseado naquilo que a gente quer falar. Tanto que é preciso escutar a Eliana sem conjecturas, sem pensar na minha próxima fala, porque isto não é o mais importante. O mais importante é oferecer a ela uma experiência de escuta. Isto é maravilhoso porque a história do povo de Deus, por exemplo, se a gente toma a Sagrada Escritura, se a gente vai no Antigo Testamento, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus, antes de mais nada, nos ouve e nos ouve assim. É uma tarefa gigantesca para nós dois, por conta do fato de que nada está pronto, não é? Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente pode até, Lilica, lembrar que toda essa realidade é uma realidade processual, coisa que a gente não gosta. E esse é outra coisa que você precisa tomar nota, que a gente vai retomar isso em outro momento. É uma experiência processual, porque cada pessoa é um processo. E a gente, por exemplo, não está nem acostumado e nem deseja se admirar com o processo do outro. Isso quer dizer que Eliana sempre me diz coisas acertadas? Isso quer dizer que Eliana sempre me diz coisas que já estão assim assimiladas por ela e ela pode... Não, ela está num processo e eu preciso, inclusive, admirar o processo que Eliana se encontra e vai ser no exercício deste diálogo. Penso que a palavra mais importante, agora mais já para o finalzinho desse nosso encontro, é o exercício. Esta tarefa contínua
de escutar dessa forma, para que a gente comece a não só mudar o nosso conceito, mas também exercitar a prática de um diálogo que ouve. Em primeiro lugar, a prática de um diálogo que confere ao outro a experiência da escuta. E olha, me diga se essa não é uma experiência de amor. E se não é um grande desafio, mas a gente está aqui para dizer que dá certo. O importante é entrar neste processo, é dizer eu quero voltar a conversar. Eu quero retomar a importância do diálogo. Eu quero e vou exercitar. Isso faz a gente crescer como pessoa, isso faz a gente crescer como esposa, como mãe. E faz a gente crescer também na nossa vida profissional. Se por um lado existe um desafio imenso do homem, né? Aquele homem que geralmente, quando vai dialogar, ele trata de um assunto. E a gente, né, gosta de tratar vários assuntos, porque tudo está assim interligado na nossa cabeça. Enfim, é um exercício que se faz dia a dia e que, na verdade, se existe um desafio para o homem, existe o desafio para a mulher, é sinal de que é esse o caminho, né, minha gente? Seria muito fácil se a gente dissesse, né, nesse nosso encontro online, se a gente dissesse assim, bom, próximo encontro você vai receber um bônus, que é uma pílula, que você tomou essa pílula e está tudo resolvido. A partir de manhã, quando vocês acordarem, o diálogo conjugal vai ser a coisa mais linda do mundo. Mas não é assim, né, minha gente? E é por isso que nós estamos aqui. Vamos caminhar juntos. Imagine com a gente um casal com esfriamento na vida sexual, brigas frequentes, experiências com a depressão e em casa a rebeldia dos filhos. E mais, cada um isolado em seus problemas, com o medo imenso de se abrir, afogando-se em solidão e sentimentos crescentes de desprezo de um para com o outro, sem falar dos problemas financeiros. Daí o homem se irrita, a mulher fala mais alto e começa a briga do dia. Resultado, assuntos tão importantes e necessários como a educação dos filhos, a vida sexual, a religião, o amor, não possuem mais espaço e os sentimentos de frustração se agigantam. Até as decisões mais simples do dia a dia tornam-se cenários de confrontos passíveis das mais sombrias agressões. Ninguém abre o coração, não sabem dizer como se sentem e o que os faz sofrer. Identificou-se com esta cena? Talvez você esteja pensando, eu vivo exatamente isso. Ou se perguntando, como eles sabem que aqui em casa é assim? Sabemos porque já atendemos centenas de casais que se encaixam nessa cena e compreendemos que muito do que acontece é por conta do modo como aprendemos sobre o que é amor e como devemos amar. Alguns homens pensam que demonstrar sentimento é errado e nem coisa de homem é. Chorar? Jamais. Já algumas mulheres, exatamente porque precisam falar de si mesmas, acabam por desenvolver uma relação de dependência com seus parceiros. Sem falar dos traumas, as ausências, as vivências particulares experimentadas na solidão. Inquietos, como somos, Ricardo e eu, dá para perceber, né? Nós perguntávamos como ajudar mais de perto os casais e suas famílias? Como atingir mais pessoas e seus filhos? Pois é, refletindo e rezando, nós queremos um método online que vai poder lhe ajudar a entender o que está acontecendo e como, de fato, lidar com tudo isso e crescer como pessoa, como casal e como família. Serão 21 dias e 10 minutos diários. Será um exercício que vai lhe ajudar a colocar em contato com uma experiência que poderá lhe trazer exatamente o que você espera, o que você precisa neste momento. Mas antes de tudo, vamos explicar qual vai ser o método. Nós precisamos deixar bem claro uma coisa.
É exatamente aqui nesse momento que muitas pessoas saem do vídeo, fecham até essa página e vão embora. Fique aí. Precisamos deixar bem claro que o que vamos ensinar a você não vai amarrar seu casamento ou blindá-lo de tudo. E nem faremos nada sozinhos. Nós queremos que cada casal se conheça melhor, que percebam o outro, os limites, como podem se ajudar neste caminho e vencer as batalhas da vida juntos e qual é o lugar de Deus em tudo isso. Segundo o IBGE, 1 em cada 3 casamentos no Brasil terminam em divórcio e a média de duração dessas uniões tem diminuído ao longo dos anos. Tudo isso porque, para muitos, a escolha emergencial é de desistir do amor. Mas então, como é que isso vai funcionar? Eu posso fazer sem o meu parceiro ou sem a minha parceira? Esse curso, ele terá um custo? E mais ainda, não é? Será que esse curso é para mim? Nós imaginamos que essas perguntas estejam agora na sua cabeça e nós iremos responder todas elas. Vamos lá. Primeiro, Lilica. Primeiro, vejamos se o curso Aprendendo a Amar é para você. Se você percebe que existem pontos no seu casamento que podem melhorar. Logo de cara, já digo que sim. Não fizemos esse encontro apenas para casais que estão à beira do divórcio. Não. Também fizemos para todos que acreditam que um caminho de conhecimento um do outro, de si e de Deus, pode ajudar a viverem de modo harmônico, mesmo que em meio aos problemas. Pode surgir uma pergunta, não é? Mas e se o meu parceiro não quiser participar? Quando fomos elaborar essa metodologia e gravar as aulas, que era um grande questionamento que nós tínhamos, vimos que é possível sim, que mesmo a sós, você possa percorrer o caminho. Serão então suas mudanças que mudará quem está ao seu lado. Consequentemente, o seu casamento. Agora, vamos falar sobre como será o curso. Como já mencionamos, nós já atendemos centenas de casais ao longo de nossas vidas como missionários e nós começamos a perceber alguns padrões. A falta de diálogo, a incompreensão, atritos sobre tudo e pior ainda, a solidão. Vimos que tudo isso traz uma raiz muito profunda, mais profunda do que imaginamos. A principal causa é por conta da forma como aprendemos o que é o amor e como amar. Traumas, especialmente nas experiências amorosas, têm impacto direto nas atitudes do marido e da mulher que você é. Nós preparamos também alguns bônus para você. Essa é a melhor parte, né? Conta, Lilica! Primeiro bônus, um grupo exclusivo no Telegram. Nele você poderá tirar suas dúvidas ou partilhar sobre os conteúdos do curso em um grupo exclusivo entre os participantes durante 21 dias. Segundo bônus, lives exclusivas em uma comunidade também exclusiva no Facebook. Serão 4 lives, onde nós vamos interagir ao vivo com você durante esses 21 dias. Terceiro bônus, você receberá o e-book da exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, A Alegria do Amor. O nosso desejo é atender a todos, mas infelizmente não conseguimos nos multiplicar em 100. Até que a gente queria, viu? Por isso nós tivemos que tomar algumas decisões importantes. A primeira é que queremos pessoas realmente compromissadas em mudar a história de suas vidas enquanto marido e mulher. Por isso decidimos que precisaríamos cobrar por tudo isso. A outra decisão é que nós precisamos limitar o tempo de inscrição para conseguirmos dar uma devida atenção a todos que estarão neste grupo com a gente. Mas qual será o custo de tudo isso? Como dissemos, nossa intenção é que o valor a ser pago seja um compromisso seu, mas não um impedimento.
Pensando nisso, Ricardo, o curso vai custar apenas 12 parcelas de R$ 14,32, ou, se preferir, pagar à vista R$ 147. E se por acaso eu não gostar da metodologia, Eliana? Se eu não me identificar com o curso? Se você não gostar, durante os primeiros 7 dias, se você quiser cancelar a compra por esse ou qualquer outro motivo, nós lhe devolveremos integralmente o valor pago, sem burocracia ou questionamentos. Abrace esta oportunidade, basta você clicar em fazer parte e você será direcionado para um site seguro, onde você colocará seus dados pessoais e e-mail. Olha, lembre-se que é muito importante conferir atentamente se você colocou o e-mail correto, porque é por ele que você receberá o acesso à plataforma exclusiva onde acontecerão todos os nossos encontros. Depois é só escolher a forma de pagamento, se é boleto ou cartão de crédito. No cartão de crédito, você pode escolher pagar com até 2 cartões. Após a aprovação da compra, será enviado ao seu e-mail o acesso à plataforma dos nossos encontros. Quem optar por boleto, o envio do acesso pode demorar até 3 dias úteis após o pagamento. Quem escolher pagar via cartão de crédito receberá o acesso no momento que a compra for processada, o que demora só alguns minutos. Minha gente, é isso. Espero de verdade ter você em nosso Aprendendo a Amar. Até breve.